nova geração Deus levantou, um exército guerreiro e fiel, anunciando a palavra do Senhor. O seu alvo é chegar até o céu. Peregrinos nessa terra de ninguém, pois aqui não é o nosso eterno lar. Confiantes que o Senhor Jesus já vem, e o céu em glória todo se abrirá. Não olhe pra trás nem um segundo, pois somos sal da terra, luz do mundo. Tua força vem de Deus, teu Criador. Nova geração, pregue com ousadia a palavra. Levante a voz bem alto, Cristo salva. Espalhe ao mundo inteiro seu amor. Nova geração, pregue com ousadia a palavra. Levante a voz bem alto, Cristo salva. Espalhe ao mundo inteiro seu amor. Peregrinos nessa terra de ninguém, pois aqui não é o nosso eterno lar. Confiantes que o Senhor Jesus já vem, e o céu em glória todo se abrirá. Não olhe para trás nem um segundo, pois somos sal da terra, luz do mundo. Tua força vem de Deus, teu Criador. Nova geração, pregue com ousadia a palavra. Levante a voz bem alto, Cristo salva. Espalhe ao mundo inteiro seu amor. Nova geração, pregue com ousadia a palavra. Levante a voz bem alto, Cristo salva. Nova geração. Nova Gênesis 4, versículo de número 14. A minha versão é a mesma que nós lemos agora há pouco no Data Show. Diz assim: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tabor, e 10 homens após ele. Pode tomar o seu assento, glorificando Jesus, crendo no poder da sua palavra. Quero parabenizar as irmãs destemidas, né? E a palavra destemida cai muito bem a esse grupo de mulheres, porque as mulheres que servem a Deus, que creem no poder de Deus, elas não sentem medo, né? Elas não, por mais que a gente sente receio, medo o Senhor levou na cruz, né? Ele lança, eu acredito que o Senhor lança longe de nós o medo, e há uma autoridade, um revestimento sobre a nossa vida. Então, as destemidas do Senhor, as mulheres que não têm medo, as mulheres corajosas, que o Senhor venha multiplicar enquanto a igreja estiver na terra, os anos, e progredir cada vez mais esse departamento. Glória. Também, entre outros, que aqui tem nesse tempo. Irmãos, o nosso tema está focado, porque Deus assim quis, na palavra levanta-te. E essa expressão faz a gente pensar imediatamente em alguém que está no chão e se põe sobre os pés. Mas o Espírito Santo de Deus encheu o meu coração com o sentimento de meditar sobre o levantar na atitude, o levantar numa decisão, o se pôr de pé, o se levantar para agir. Quando nós dizemos que Deus se levantou do trono, não significa que Ele, pesadão, bem grandão naquele trono, foi se levantando, o céu estrondando, estralando. Não, irmãos. Quando fala que Deus se levanta do trono, a gente já entende. Deus vai agir, Deus está movendo, Deus vem vindo. Aleluia. Né? Então, eu acredito
numa atitude do Espírito Santo dentro do nosso entendimento esta noite, fazendo-nos despertar para uma avaliação de qual é a nossa posição diante de certas circunstâncias, e sobre essas circunstâncias nós vamos discorrer aqui com o Espírito Santo. Irmãos, eu estive meditando especialmente em um texto onde o Senhor mesmo falou a Moisés, e esse texto está em Números capítulo 13, nós vamos discorrer vários versos aqui, e dentro desse capítulo de número 13 de Números, nós vamos observar que o Senhor é quem deu ordem. Não é que Moisés chegou perto da terra prometida e agora ele teve um direcionamento e nada o impediria, ele é o líder, ele poderia ter um direcionamento, mas quem deu essa direção para ele foi o Senhor. O que eu não vejo é o Senhor escolhendo quantos ou quais. Eu vejo o Senhor dizendo a Moisés: Moisés, escolha homens, envia homens, selecione homens para ir à terra, para que vão espiar a terra que eu hei de dar. Então nós temos vários fatores importantes. Quem manda é o Senhor, e o que ele manda fazer? Espiar. Não mandou tomar a terra, mandou espiar. E quem mandou espiar a terra já garantiu. Ele disse: vão espiar a terra que eu já dei? Bom, gente, é uma coisa que se a gente prestar atenção, era de ir assim, ó, pulando, dando glória, né? E eu acredito que eles entendiam a voz de Deus, mas por alguma razão, eles ouviram só a voz de Moisés. Eles não identificaram. É como comer com pressa, não sente sabor. Quando a gente ouve só a voz do pastor, com todo respeito, Deus deu eu senti a presença de Deus nas ministrações e principalmente na abertura, quando a abertura sacerdotal, né, a abertura do congresso, senti, eu acho lindo, sempre prestei atenção na abertura de congresso, quando o pastor da igreja faz uso. Isso é tão fundamental. No mundo espiritual, isso tem um peso muito grande. Quando o sacerdote da igreja dá a abertura, e não só lê no automático, mas dá a abertura mesmo do congresso. E dá uma palavra, parece que põe um peso aqui em cima, assim. E Deus faz honrar o seu nome, né? E nós tivemos essa atitude hoje eclesiástica. Mas quando a gente só ouve o pastor com o costume, acostuma com a voz do pastor, acostuma com o jeito dele falar. Tem pessoas que estão tão acelerada que ela já antecipa, geralmente aquela pessoa não deixa você falar. Ela antecipa o que você vai falar, ela está tão acostumada a fazer isso aqui nos videozinhos do TikTok, do celularzinho dela, que quando você vai falar, ela antecipa. Às vezes você estava indo para a esquerda, ela pensa que você vai para a direita, já atravessa e dá uma palavra aí, a pessoa acelerada demais. Então, as pessoas que assim são, elas ouvem, engolem tudo inteiro e vão consumindo só o que é horizontal. Mas quem e discerne dentro da voz, da fala sacerdotal, tem uma autoridade aqui. Glória a Deus. Você sabe que eu estive em Brasília fazem alguns anos e eu sou uma pessoa simples, vocês me conhecem. Eu sou simples demais. Mas eu cheguei num lugar e nesse lugar eles tinham Masterchef, garçom, e sabe esses pratos que só faz um risquinho assim? Depois edita esses pedaços. E eles faziam só uns risquinhos assim. E eu sei que o prato chegava aqui, era basicamente o volume de 3 sushis, sabe? E aí um risquinho, uns desenhos muito bonitos, muito elegantes. E uma senhora me fazendo companhia, conversando comigo. O prato chegava, quando eu pegava um daqueles aperitivos e experimentava, um outro garçom puxava o prato daqui. Eu tinha nem terminado, nem eu tinha gostado do prato. Aí a intenção, o ímpeto era segurar, mas eu fiquei observando. Um colocava o prato por aqui, assim que eu provava, o outro muito educado, muito profissional, puxava o prato para cá e já vinha um outro. E assim nós íamos provando de pratos que não eram totalmente assim
A gente não limpava o prato com sopa, com pãozinho na casa. E eu fiquei observando, e pela conversa que estava tão boa, a gente não podia também fazer muito volume de alimento na boca, então basicamente eu ia na pressão daquele social, eu ia me obrigando a sentir o sabor, a degustar de fato. Porque eu não estava comendo com fome em casa, de pé, dentro da panela, não, eu estava conversando, beliscando, aí alguém vinha, trazia outro, eu ia experimentando o doce, o agridoce, o salgado, o apimentado, e a vida assim. E eu isso é muito chique, essas coisas, né? E eu percebo que quando a gente entra num culto como esse, e a gente começa a escutar, glória a Deus, o pastor vai falar, aleluia. o irmão vai falar, o irmão vai cantar, a gente demora a entrar na degustação do que Deus tem. E eu estou aqui nesse início de congresso para dizer, ajeita seu paladar, se ajeita na cadeira, porque tem um dia que a gente vai sentar na caixa de lenha, na beira do fogão de lenha, e vai comer na bacinha, na panelinha. É bom, gente, é bom rapar a panela com a colher, é bom. Mas hoje não é porque é congresso, é porque o céu preparou um cardápio diferente, uma situação nova. E Deus, eu vim aqui, se eu tiver que, se a minha mensagem consistir só nisso, eu estou feliz porque eu estou compreendendo, aprendendo aqui com o Espírito Santo a me assentar numa mesa tão requintada como, como aqui está proposta aqui. Há uma mesa muito especial e o Senhor me autoriza, estou sendo dominada pela presença de Deus, porque agora entendi, Jesus, pela memória que Ele ativou dentro de mim. Ele está dizendo ao meu coração, não se compara à mesa que você sentou, o que eu preparei, o banquete que eu preparei, porque naquela mesa eu estava acompanhada de uma mulher muito querida, socialmente muito gentil, e ela conversava basicamente, ela deve ter pesquisado, ela não ia falar de ciência comigo. Ela não poderia falar de profissões, de números, de nada. Ela falava do que ela já tinha entendido, o que era a minha linguagem. E nós conversamos gostosamente. E o Senhor me faz saber que a companhia dela era agradável. E foi agradável. Mas o Senhor diz assim, te assenta nessa mesa. Prepara o teu guardanapo, te prepara, porque sem pressa eu vou palestrar. Deus, e quem vai se assentar com você nessa mesa não é homem, não é mulher, não é a pregadora, com muito respeito aos pastores, não serão seus líderes, mas o Espírito Santo de Deus. Ele se andará, ele se assentará, Márcia, ele vai se assentar, né? Nesses 3 dias aqui, e ele vai falar face a face, ele vai conversar coisas que vocês nunca levantaram, nunca cogitarão que ele falasse, ele falará. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai falar coisas aqui íntimas, particulares, profundas, especiais, sobrenaturais, de uma maneira tão diplomática, não é sutil, não é na ironia, no deboche, não, Deus não veio aqui com ironia, com deboche, não, Deus não veio com grosseria, Ele serviu, já mandou. Eu poderia dizer, tem um anjo aqui, tem um anjo ali, se eu ver, eu aponto ele, mas não estou vendo, mas eu sei que esse nível de banquete, o Senhor nos cercou de anjos, aleluia, administradores do céu nesta noite, aleluia, para esse congresso há muita surpresa, não vai ficar, está liberado sobre este lugar uma unção de cura, unção de avivamento, aleluia, um nível de intimidade com Deus, um nível de intimidade com Deus tão grande, e essa intimidade nos fará ter liberdade de diálogo, meu Deus. Glória, você vai estar falando aí no banco e o Senhor abrindo a boca de
observando. Ah, Senhor, é sobre esse assunto, hein? Também isso aqui. E Deus vai montando, encaixando. Tem coisa que faz tempo que você não tem resposta. Tem coisas que faz muitos anos que não faz sentido. Deus trará lucidez. Deus trará resposta. Deus trará esclarecimento. Deus trará cura. Cura da tua alma. E o Senhor vai glorificar o seu nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor disse para Moisés: manda espias, escolha homens que espiem a terra. Mas olha, escolha de cada tribo um. Ah, Deus é maravilhoso. De cada família um. Ele está dizendo, vai escapar um. Nenhuma família, nenhuma tribo. Não, eu quero que todos tenham o mesmo parecer. Todos se assentem, é um mistério. Todos se assentem na mesma mesa. Todos compreendam a mesma fala. E todos têm uma mesma visão. Então, escolha homens de cada tribo. Moisés escolheu com a seguinte sentença: olha, vão espiar a terra pelas montanhas. Vão daqui de Parã, saiam do deserto de Parã. Parã era uma península perto do Sinai, que tinha alguns volumes de água, mas era deserto. Às vezes a gente tem algum recurso, mas ainda é deserto. Tem uma água aqui, um refrigério ali, um versículo da caixinha de promessa lá, um louvor aqui. É um oásis, são volumes de água, umas fontes de água aqui, uns poços ali, mas ainda é deserto. E o Senhor diz: chegado é o dia de se levantar, sair desse lugar de deserto, sair do... Parã significa lugar de caverna. Então sai deste lugar. É tempo de sair daqui para atravessar o Jordão. É o momento de atravessar. Então escolha homens. E aqui tem a relação de nomes, de quantos homens. E ele disse: ó, vocês não vão por cá, vocês não vão por ali, vocês vão por ali, ó. Vocês vão pelo lugar das montanhas. O Senhor está dizendo com muita graça. O meu coração está cheio dessa palavra. Não vão na planície, não vão pelas redes sociais, não vão pelos... Não, vocês vão pelas montanhas. Porque eu quero que todos vocês tenham um lugar privilegiado para ver sem ser visto, para discernir sem ser discernido. Aleluia! Para espiar. Quando a gente diz espiar, a gente diz assim, que quem espia sim, gente. Não, gente, quem espia, pode notar, falou em espiar, a gente até se abaixa, não é? Eu vou espiar aqui. A gente acha uma frestinha, um pacote de presente nos dias de chá, né? Chá de fralda, chá de casa nova. A gente fica assim apertando essas caixas complicadas que elas fazem, espia. Será que tem, né? E o Senhor então me faz perceber que espiar não é simplesmente olhar no panorama. Então Deus dizia assim, ó: chama esses homens e vão pelas montanhas, porque não haverá um panorama de vocês. Vocês vão ter o recurso da montanha. Aleluia! Aleluia. Santo é o seu nome. Deus está dizendo assim: entra cada um numa fenda. Vocês são treinados em caverna. Vocês não são qualquer um. Está muito forte essa graça dessa revelação. Eu já sei que vocês são habilidosos em sair e entrar em caverna. Eu sei que tem gente que vai, raspou minha unha, só um pouquinho, minha cutícula, o meu blush. Às vezes eu passo, abracei a Márcia, as meninas com todo cuidado, porque precisei passar ali. Não é só por estética. Às vezes a gente está muito abatido ou passou a noite sem dormir, vai vir olho de panda, né? Mas assim, então assim, mas não é sobre o blush, não é sobre a lixa na unha, não. Isso aqui é para quem irmãos, isso é para quem sabe atuar. Um avental, uma roupa, um pano de saco, um silício, uma cinza na cabeça. Aleluia. Sabe usar roupa de camuflagem, não é de falsidade, não. Camuflagem no mundo espiritual. Quem é o teu esconderijo neste lugar? Por onde você tem andado? Qual tem sido o teu esconderijo? Qual é a tua camuflagem? A tua camuflagem é a
política da boa vizinhança está com o perseguidor, fala daquele que está sendo perseguido. Vai junto do que está sendo perseguido, fala contra o perseguidor, para que todos fiquem seu amigo e dá tudo certo. Mas no meio dessa divisa está o Senhor dizendo: escolha um lado, escolha uma posição, porque nunca foi sobre o quente ou frio. Deus nunca se agradou do morno. Ele diz com toda clareza na sua palavra, corrigindo a palavra: eu prefiro que você seja ou quente ou frio, porque o morno, o meio termo dá náusea e eu vomito para fora. Então Deus é muito sério isso. Ou você é, ou você não é, ou você está, ou você não está, ou é de fato ou não é. Ai, não vou falar nada, ai, não, prefiro não dar minha opinião, prefiro não é sobre dar opinião, não é sobre perseguir, é sobre posicionamento. Então o Senhor dizia a eles: subam pelas montanhas. E a palavra de Deus diz assim: olha, você discernirá muitos a todos, mas de ninguém será discernido. Aleluia. Você sabe aquela pessoa que fica te encarando assim, não entende, fica tentando te estudar, na presença fica espiando seu comportamento, tentando fazer uma leitura do seu corpo, sua expressão, não chega a nenhum denominador. Vai nas suas redes sociais, mas faz de tudo para entender, para tentar fechar um conceito. E o Senhor está dizendo: eu te blindei, Glória a Deus, aleluia. eu te escondi, eu te fiz um enigma para o inferno. O diabo não consegue fazer leitura de você. Às vezes, irmãos, é para isso que serve até a língua estranha. Tem gente que usa a língua estranha às vezes para falar no tempo que a gente fala, eu falo, e diz que não pode falar língua estranha no microfone. Eu falo língua estranha no microfone. Pode, né, pastor? Eu falo língua estranha assistindo até as novelas bíblicas da Record. Ai, olha, mãe do céu, eu falo. Se eu entender o mistério ali e associar com o que eu já li recentemente, mas não tem erro. Eu glorifico a Deus, falei: esse é meu Deus faz isso. Mas tem gente que não entende que arma que tem. Essa língua estranha é também para você confundir o diabo. Às vezes você está orando e não é um orar em línguas. Eu tenho assistido várias entrevistas e tenho observado uma novidade. Eu acho que é novidade. Para mim é novidade. Do orar em língua 4 horas, 5 horas. E daí a pessoa que está explicando fala assim: eu não vou criticar porque eu não conheço. É novidade, como eu disse, para mim. Mas a pessoa que está falando, ela diz assim: eu falo em língua, por exemplo, agora, e daí fala em língua, enquanto está conversando. Eu falo: bom, gente, eu preciso de um aquecimento. Eu estou acostumada a orar, buscar, meio carrinho alto, assim, e buscando, e sentindo, e percebendo, e entendendo, e daqui a pouco o estrondo de Jeová na vida da gente, né? Mas entre teorias e teorias, eu sei que o falar em línguas é uma expressão que o diabo não discerne. Ele pode entender você, de repente nós brasileiras se a gente fizer aqui um curso e dominar o dialeto francês, e para que outra não perceba, a gente fala em francês ligeiramente aqui e ninguém entendeu, mas diferente daí, Satanás entende francês, italiano, Satanás entende esses idiomas, mas são um idioma que Deus pôs na tua boca. Glória a Deus. Então é por isso que às vezes você está orando e ninguém te discerne, nem Satanás pode te discernir. E se Deus receba esta palavra, compreenda a revelação de Deus. Eu não estou correndo porque eu quero que você deguste essa palavra com precisão. Deus está dizendo: se você se atentar para o que eu estou fazendo ao teu redor, você vai confundir o diabo até quando estiver em aflição na minha presença. Você vai falar comigo e vai falar em mistérios, e na oração, falando em mistério comigo, não sei qual é a tua compreensão, se vai chegar já falando em língua, se vai gastar um tempo quebrantando, buscando graça, sentindo a presença, não sei qual é o teu conceito do falar em língua, mas todos que falam sabem que falam a Deus, que glorificam a Deus, e é possível. Não sei, irmãos, não posso afirmar que eu sou a única que tem experiência com Deus, de forma nenhuma, mas todo crente que busca a presença de Deus sabe que
E o falar em línguas, muitas vezes você fala em línguas no lugar de glória a Deus. Você fala em línguas sem perceber, falou algo profético para uma pessoa, no idioma da pessoa. A gente já ouviu muito falar disso. Mas existem momentos que a gente fala em língua e no meio da oração em língua somos dominados pela presença de Deus. Falando em mistério com Deus, entendemos que a nossa alma está dizendo em claro com tom coisas e circunstâncias da nossa vida. Oramos com português na mente, mas variedade de línguas nos lábios, e Deus responde, entende? E muitas vezes, falando o mesmo tom de língua, às vezes a gente entende quantas vezes a gente fala com Deus e quantas vezes Ele fala conosco, na nossa boca. Para que fique mais claro essa expressão, quero compartilhar uma experiência que eu tive com Jesus em Santa Catarina. Eu saí daqui, eu perdi meu pai, fui para Santa Catarina, e quando eu cheguei lá, um estágio de depressão muito forte me abateu, e eu não tinha mais o controle das minhas, do meu corpo. Eu molhava a minha roupa, eu não segurava direito o talher, eu passei muito mal, e eu tomava remédios desses de convulsão bem forte, e para pregar, para que ninguém percebesse, eu estourava o microfone aqui no queixo e aqui. Eu nunca preguei assim, horrível, mas daí eu passei a pregar assim, para que ninguém visse eu fazer assim, mas a voz parecia aquela mulher do ômega 3. Eu estava muito ruim, mas assim, eu fiquei vários dias, vários meses, e tomava 1000 miligramas de Depaquene. Depaquene é o nome, que a minha filha tomava para convulsão, tomava 250. E eu sei que um dia eu estou em casa, e eu não conseguia mais interagir com a Johanne, mas eu não queria deixar ela sozinha. Eu comprei um quebra-cabeça, e eu estou montando o quebra-cabeça com ela, e eu rindo para ela, porque eu não tinha mais força para brincar, fazer graça, para interagir com ela. Só montava o quebra-cabeça, interagia o mínimo possível. Daqui a pouco comecei a sentir uma presença tão poderosa que desceu sobre nós ali na mesa. Comecei a falar em língua estranha. Teve a primeira rajada de língua estranha, nem deu para mim, bem normal. A segunda ela já me olhou assim. Na terceira eu já fui me levantando, ela disse: vai. Eu fui pro quarto, me joguei, comecei a falar em língua estranha. Eu falei: tá bom demais essa presença, essa glória. Eu comecei a me alegrar, o que o Senhor quer comigo? E glória a Deus, em língua estranha. Daqui a pouco o Senhor tocou a minha boca. E no meio das línguas estranhas o Senhor dizia a mim assim: irmãos, se você crê com você, você não crê com você do mesmo jeito. Glória a Deus, aleluia. Na minha boca saiu assim: eu levantei 3 pessoas nessa cidade para vir até você, como não vieram, e eu tenho data e hora. Eu tomo a tua boca e eu te curo agora. Eu preciso cair. Eu mesmo profetizei para mim, eu mesmo caí. Glória a Deus. Eu caí, amontoei no chão, mas um mover dentro do meu corpo, um poder de cura, uma unção real na minha carne. E eu comecei a glorificar a Deus. E quando eu me levantei, eu fiz uma prova, a mão estava igual está aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu não podia olhar para baixo sem segurar, eu olhei para baixo, olhei para cima, fiz alguns movimentos. Eu estava completamente... Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então o Senhor nos faz subir as montanhas como Ele fez com esse povo. Ele disse: suba as montanhas, porque eu quero que vocês dessa vez só espiem. Mas eles espiaram a terra. E eu gostaria de ir mais longe, mas não é possível, porque o Senhor nos direcionou para outra direção. Eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui muito tempo com os irmãos, mas Deus certamente tem um outro propósito. Mas, concluindo esse pensamento, eles espiaram a terra que o Senhor falou: vão espiar a terra que eu já dei. Gente, é a mesma coisa que dizer assim para um filho: filho, vai ali na loja tal e veja na vitrine do lado assim, aquele item, né, que eu já paguei, tá lá, meu filho, vai lá, observa, né, vai lá ver se você gosta, vai lá ver como é. Sabe, Deus estava dizendo: vão espiar a terra que eu já dei. A terra que eu estou falando desde que vocês saíram do Egito. Quando eles foram espiar a terra, eles não tiveram essa interpretação. E eu pergunto nessa noite, para que a gente ore junto:
o Senhor, o tema do congresso diz assim: esse aqui é o dia. Esse é o dia que o Senhor tem dado, Cícera, na tua mão. Ele está falando assim: esse é o dia, você está pronto para se levantar? Tem um posicionamento, porque o dia é esse. Então chegou o dia deles entrar na terra e o posicionamento deles foi medo. Não, meu não, né, gente? O posicionamento deles foi diferente. A atitude deles foi diferente. O que eles viram? Irmãos, eles viram só os gigantes. Eles viram só a parte que era com Deus. Se você vai olhar só o problema, eu já vou te antecipar. Você não precisa passar pelo mesmo processo que eles passaram. Inclusive, eles morreram. Inclusive, as pragas que Deus enviou sobre eles matou a todos. Eles amargaram Israel, fizeram Israel chorar. Eles tiraram todo mundo imagina esperar pela chegada dos espias, como uma esposa espera um esposo chegar do trabalho, ou um filho espera a mãe chegar no colégio para buscar. Eles esperavam os espias, porque agora saiu notícia da casa nova, do endereço fixo. Eles não morariam mais em caverna, porque Deus havia feito uma promessa. E quando eles chegam, e aí como foi? A terra até que é boa, mas é esse o posicionamento. Quando eles apresentaram os gigantes, é como se eles dissessem: tem problema, sim, tem problema, mas os problemas não são seus. Aleluia. Os gigantes não são com você, os gigantes são com Deus. Deus é que vai adiante de ti. Ele te capacita, Ele te adestra para a batalha. Irmãos, não é sobre a tua força, não é sobre a tua técnica, não é sobre a tua contabilidade, não é sobre o teu diálogo, não é sobre a tua intelectualidade, é sobre a palavra dada por Deus para você. Se o Senhor disse que vai dar, já vai dar mesmo. Ele já deu. Então Ele está dizendo: creia no que eu já prometi. Porque se Ele é alfa e ômega, Ele está aqui hoje, mas Ele está amanhã também no dia que te garantiu vitória. Glória a Deus. Então eles contaram para aquelas pessoas, tiraram o ânimo de todos. Um posicionamento negativo. A narrativa deles foi tirar o ânimo de todos. Mas Josué e Caleb rasgam as suas vestes e dizem: não é assim. Não é desse jeito. Então o Senhor faz uma divisão. O Senhor divide entre os que falaram pessimista e os que foram otimistas. E não foi dividir no meio. De 12, imagina essa divisão. Separou 10 pessoas para cá, um grupo de 10 aqui contra 2. E às vezes a gente pensa assim que a gente pode contar com tanta gente, mas o Senhor, Ele está aqui esta noite. Amém. Glória. E Ele passa entre nós. Aleluia. Ele olha dentro dos nossos olhos, Ele vê certinho qual é a nossa intenção, nosso sentimento, como é que a gente olha um para o outro, o que a gente realmente pensa um do outro, o quanto a gente acredita no potencial do outro. Às vezes, irmãos, eu vou falar, como Deus está dizendo, às vezes eu sou tão dada a elogiar, mas nem tudo que elogio é de fato, é mais uma cordialidade, uma política, elogio de política, elogio de cordialidade, mas não há sinceridade, então nos tornamos hipócritas. E nessa hipocrisia Deus não opera. Então, se o Senhor que está passando por nós analisa o nosso posicionamento, e eu olho só por fora, mas o Senhor olha por dentro, e Ele olha dentro do teu pensamento, como é que você reflete, qual o pensamento que você tem acerca dessa irmã que está do seu lado, o que é que você acha do seu chamado, o que você acha do ministério dela, como você interpreta as suas atitudes, como tudo que está relacionado no mundo espiritual, congregacional, na tua vida, dentro da tua casa, na sociedade, o teu comportamento, o teu perfil. O Senhor está tirando você dessa posição e te pondo de pé e analisando todos os lados, porque Ele tem vitória e o dia é hoje, o tempo é agora. Essa é a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus como de fato nós somos. Como de fato você pensa?
como de fato você crê. Qual o limite da sua fé? Como que você vê um copo quase cheio ou um copo quase vazio? Você entende que Deus está mesmo nesse lugar? Você entende que Deus está de fato lá na tua casa? Essa situação que você está enfrentando, você crê que o Senhor vai cumprir aquela promessa que é tão glamurosa perto da tua realidade? Tem promessa que Deus fez para mim que eu creio e eu vou viver. Não, eu vou viver. Mas se eu colocar aquela promessa do lado da minha realidade hoje, não combina não, gente. É como quando o Senhor disse que eu ia andar nas asas de aço, Lucas. Avião. O dia que Deus orou para profetizar que eu ia andar de avião, hoje eu entro no avião, fecho o olho e procuro dormir. Meu Deus, a primeira vez que a gente quer olhar a janelinha, quer sentar, quer tudo bem, faz milhões de fotos. Mas assim, o dia que Deus falou que eu ia andar nas asas de aço, eu estava com o meu único chinelo de dedo. E o meu segundo vestido de dois que eu tinha aí, no todo o meu guarda-roupa era 2 vestidos. Eu tinha um cabo de vassoura no canto do quarto, um vestido ficava secando e o outro no corpo. E Deus falando que eu ia andar de avião, gente. Então, eu não sei se você consegue imaginar uma situação mais paradoxal do que essa. Eu garanto que a sua vida tem mais lógica. No dia que o Senhor falou que eu ia andar de avião, eu estava nesse sentido. E passaram-se os anos, eu estava no ponto de ônibus, eu já tinha uma mala de rodinha agora. Eu estava muito chique. E eu estava no ponto de ônibus, indo de ônibus para a rodoviária. E passou um moço na frente, assim, e de repente, Satanás se apoderou de uma pessoa na rua, manifestou de novo, e disse assim, vai de ônibus, vai de avião. Falou assim para mim, vai de avião, e usou alguns outros termos, assim, manifestando mesmo. Disse, vai de avião. E quando eu identifiquei que aquilo era maligno, eu senti uma autoridade, uma graça, porque eu falei assim, Satanás está essa graça toda dele aí, é porque está perto, a minha promessa. E eu pensei muito rápido, ou Deus me deu aquela graça, na hora que Satanás se apoderou daquela pessoa e disse, vai de avião, e deu aquela risada diabólica, estava descendo uma carroça. E eu respondi assim, não vou de avião, vou de carroça. Parei a carroça, pedi para o moço, você me leva na rodoviária? E o moço, já conhecido da minha família, falou assim, a senhora está zombando de mim? Eu disse, não, já joguei a mala em cima e já subi. E ele disse, sério que a senhora vai de carroça? Sério, eu estou indo para lá, mas a senhora vai mesmo? Vou. Eu quis dizer assim, e nisso eu dizia para Deus, Senhor, eu ia de ônibus, mas eu consigo daqui descer ainda outro degrau, porque eu sei que o Senhor vai me levar lá. Eu respondi para o diabo, não é sobre ônibus, eu vou até, inclusive, eu não vou nem de ônibus, eu vou de carroça. E tirar foto, eu tenho uma foto desse dia. Eu estou certa que Deus não vai ver em nós dificuldade nenhuma de um posicionamento. Se Satanás tentar zombar desta tua jornada, dos projetos que estão propostos a você, apontando tua realidade ou situações diversas, diga não, o Deus que me fez promessa é fiel para cumprir. Fica de pé, por gentileza, vamos orar. Levanta como um soldado, levanta firme, levanta destemida, levanta corajosa, levanta forte no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bendita presença, te agradecer por esse momento na tua casa, onde o Senhor manifestou sua presença, falou conosco. Pai, há um banquete, isso é evidente, Senhor. E nós já estamos, Senhor, apreciando, degustando, Senhor, iguarias aqui neste lugar que o Senhor nos enviou, direto, Senhor, da tua mão. Há algo especial para as nossas vidas. Há uma esperança, Senhor, sobre o nosso coração. A partir dessa data, esse congresso divide etapa, divide águas. Esse congresso marca, meu Deus, muita gente vai passar, Senhor, a medir etapa financeira, etapa social, conjugal, congregacional, ministerial, eclesiástica, social. A partir da data desse congresso, vai ter gente
procurando saber qual é a data do congresso para medir a idade do seu milagre, porque é neste dia, esse é o dia da nossa vitória, esse é o tempo de Deus para nós. Nós recebemos esta palavra, nós nos revestimos desta promessa e nós nos levantamos, nos posicionamos, porque o Senhor nos faz ver com olhos de águia, Senhor. E não, Jesus, como o olhar, Senhor, de quem está, Senhor, derrotado, com sentimento de inferioridade, de disputa. Meu Deus, o Senhor vai rompendo conosco e nós vamos, Senhor, glorificar o seu nome à medida que vamos andando contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Em 30 horas estaremos todos aqui louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. O pastor Eliezer, o pastor da igreja, estará impetrando a bênção apostólica nessa noite. Atrás do Senhor, amados irmãos, faça assim com as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo reinem em vossos corações. E a igreja do Senhor diz: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.